bem-vindos aí, bem-vindos a todos, bem-vinda, Patrícia, estou super feliz aí de te receber. Então, quem não conhece a Patrícia, fala um pouquinho de você, Patrícia, antes da gente começar aí o nosso encontro. Olá a todos, eu sou Patrícia Flores, eu sou fisioterapeuta, acupunturista e sou professora para a turma de pós-graduação em acupuntura. Supervisiono estágio e dou as aulas de final de semana para as turmas de acupuntura. Ah, que legal. Essa vida aí já faz aí quase 10 anos e de fisioterapia já passou. Que legal, e eu te conheço, olha, deve fazer mais quase 10 anos também, não é? Sandrine, faz. Fisioterapia já faz bastante tempo, deve fazer quase uns 20 anos. E a acupuntura, assim que eu já me formei, já comecei a trabalhar, já fui para essa linha aí de dar aulas, né, de fazer supervisão de estágio. Então, já tenho um tempo aí. Que legal. Então, bem-vinda. Então, agora a gente vai falar como lidar com as emoções, ainda mais nessa época, né, de pandemia, pela visão da medicina chinesa. Isso, porque na medicina chinesa a gente tem 5 emoções básicas, tá? Então a gente tem a raiva, a alegria, o pensamento ou então o excesso de preocupação, a tristeza e o medo. A tristeza pode ser mágoa, tem pessoas que choram muito, tem pessoas que prendem muito, né, o choro, não são de desabafar. E o medo, eu posso ter aquele medo no excesso, né, o pânico, a síndrome do pânico, como aquelas pessoas que são sempre inseguras, né? Sempre colocam obstáculo em tudo. E no caso da alegria, eu posso ter alegria no lado saudável, né? Harmonioso, ou aquela alegria que gera euforia, ansiedade, pessoas que são assim, que são muito agitadas e falam muito, né? Porque o coração, esse elemento do coração, da alegria, ele extravasa muito na língua, na linguagem. Então, a gente pode ver uma pessoa assim, com esse perfil. E a raiva, a gente pode ter aquela raiva verdadeira mesmo, né? Pessoa que é assim, pavio curto, briguenta. Ou então, é uma raiva no sentido de guardar para si também. Engolir sapo. Engolir sapo. Tem a frustração, não fala o que está sentindo e guarda. Que a gente fala que parece que tem um caroço na garganta, né? Então, essas emoções fazem parte das 5 emoções básicas da medicina chinesa. E é interessante porque cada emoção ela vai agir num órgão e numa víscera. Então, quando eu falo da raiva, em que elemento ela está na medicina chinesa? Porque a gente tem 5 elementos ou 5 movimentos que a gente fala assim. Vai estar abrangendo o fígado e a vesícula biliar. Então, isso é para que emoção? A raiva. Tá. Raiva. Quando eu estou falando de raiva, eu estou agindo em qual órgão e víscera? O fígado e a vesícula biliar. Tá. Quando eu falo da alegria, da euforia, quando eu estou ansiosa, minha mente está perturbada, eu estou falando de quem? Do coração e do intestino delgado. Na acupuntura, a gente fala muito de pericárdio, é como se fosse um envoltório do coração que está ligado com as emoções também. E tem também o triplo aquecedor, mas ele é um canal energético totalmente. A gente não vê ele, a gente não palpa ele, né? Já na relação do elemento terra, que é o pensamento, preocupação, quem que vai estar? O baço e o estômago. Baço como órgão e estômago como víscera. Quando eu falo da tristeza, da mágoa, quem que ele vai estar afetando? O pulmão e o intestino grosso. E quando eu falo do medo, da insegurança, de colocar muito obstáculo em tudo, eu estou falando de rim e bexiga. O pessoal até brinca às vezes, né? Ah, pedra no rim, colocando, né, as pedras no caminho. Tem gente que faz uma analogia assim. Então, o que a gente fala na acupuntura? Que as doenças, elas podem ser externas. Então, eu pegar um vento, pegar frio, vento calor. Eu posso ter as doenças mais internas, que no caso são as emoções, porque as emoções vão afetar esses órgãos e essas vísceras. E tenho também aqueles casos que nem nenhum nem outro, né? Que a gente fala que não é nem interno nem externo,
que é uma facada, um atropelamento, são sim. coisas desse tipo, né? Mas o nosso foco é falar das emoções, porque nessa época de pandemia, tudo isso tá interligado, né? Assim, você tem todo mundo está afetado, né, com isso. Exatamente. Então, além do problema do corona, né, em si, nós temos as pessoas mais nervosas dentro de casa, brigando, preocupadas com a parte financeira, com o trabalho. E o que eu queria deixar de mensagem para o pessoal é que quando eu estou extremamente preocupada, cansada, com todas essas emoções me afetando negativamente, a minha imunidade cai. Claro, perfeito. Quando a gente fala de imunidade, é eu ficar em casa, mas é eu ficar em casa bem, né? É eu ficar em casa comendo bem. Porque o que acontece? Da mesma forma que a gente tem as emoções, a gente tem os sabores. Então, por exemplo, eu tenho na raiva, né? No caso do fígado, o elemento madeira está envolvendo o sabor ácido, os cítricos. Do coração, eu tenho o sabor amargo. Do terra, que é o baço estômago, eu tenho o sabor adocicado. No pulmão, que é a tristeza, eu tenho o picante. E o do medo, do rim, que é o elemento água, eu tenho o salgado. Então, isso desculpa te interromper, mas isso então, por exemplo, eu tenho esse sabor, por exemplo, salgado. Eu tenho que comer mais salgado ou ao contrário, eu tenho que tomar cuidado com o salgado? Quando você fala assim. Tem que tomar cuidado com todos, na verdade. Por quê? Porque quando você tem lá o rim, por exemplo, vocês não sabem falar se o rim está em excesso ou uma energia de deficiência, a gente não sabe. Se ele está em excesso e eu como muito sal, eu estou piorando aquilo, né? Então, se eu estou com deficiência daquele sabor, eu preciso comer aquele sabor. Se eu não sei, eu como de menos. Então, qual que é a dica, né? A dica é você comer de tudo um pouco. Então, nós temos as frutas, os legumes, verduras, né? Então, por exemplo, nessa fase que a gente está passando, se eu for falar de cada um, brevemente, por exemplo, para o rim, que é o medo, que é a insegurança, eu posso usar, por exemplo, raízes, posso usar as sementes, frutos do mar, peixes. Toda essa alimentação, eu consigo melhorar a energia do meu rim. Legal. Certo? Então, gente, vão anotando aí, porque tem muitas informações legais, hein? Os frutos do mar em geral, o sal, usar um sal de melhor qualidade, tomar bastante água. Então, tudo isso eu posso escolher entre esses alimentos, né? E manter esse controle, exatamente. Agora, por exemplo, as frutas cítricas, né? Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, mas é uma dica, você pode também estar variando. As frutas amargas, nem todo mundo gosta, né? Que é o chocolate mais docinho, né? Que é o chocolate amargo, né? Café enche de açúcar o café, não é? Mas você pode, dentro das frutas vermelhas, dentro das frutas mais amargas, você pode estar consumindo, né? Ou as verduras também. Já na questão do baço, Sandrine, do baço estômago, que é o elemento terra, é onde tem que tomar mais cuidado, na minha opinião. Porque nessa fase que a gente está, todo mundo está em casa. E todo mundo está ansioso, ou está entediado, né? E tal. E a vontade qual é? Comer doce. Né? Isso é emoção de preocupação, não é? Preocupação. Preocupação, muitos pensamentos. Então, o que a pessoa vai querer comer? O doce. Só que ela vai comer o doce negativo, digamos assim, o doce ruim. Ela vai comer o bolo, o achocolatado, o biscoitinho. Tudo isso é um doce industrializado, digamos assim. É um doce ruim. Então, em vez de você estar fortalecendo o baço estômago, que te dá energia, que te nutre, você está minando a energia dele. Então, quando a gente fala de doce, pode ser a batata doce, cenoura, mandioquinha, as frutas mais adocicadas. Tentar esse tipo de alimento, doce, certo? Né? Não se entupir dessas porcarias, porque aí você tá deixando a tua energia mais fraca. Aí como é que você sabe que você tá com energia assim? Você tá se sentindo cansado, dorme, e tá sempre cansado,
peso nos corpos, o abdômen distende com facilidade. Você comeu um negocinho desse assim de manhã, a barriga já distendeu. Muita preocupação, às vezes, a pessoa fala que aparecem uns roxinhos no corpo e que não bateu. Esse aí alguém já passou por isso. Fala, nossa, eu já tive na minha coxa há muito tempo, mas sim, aparece às vezes bilateral, você fala, nossa, eu não bati. Toda essa questão de sangue, energia, né? O baço, o estômago, eles dão o tido alimento pra gente. Então a gente tem esse hábito horrível de intoxicar ele, digamos assim, com esse doce ruim. E sem falar só disso, nós temos o leite também. Aí nós temos um outro problema também, porque o leite, só falando um pouquinho da alimentação, tá muito presente na nossa vida, né? Nos doces e no leite que a gente toma mesmo. E é outro problema porque cria secreção, cria muco. Então, nessa fase de pandemia, nós estamos entrando no outono, as rinites, sinusites estão todas aí vindo também, né? Asma, as bronquites. Então, você tem o pensamento, a emoção da preocupação, a má alimentação, né? O leite, seus derivados, os doces, e aí ainda junta muco. Numa fase que a gente está entrando aí no outono, né? Já estamos no outono, o inverno está chegando, então tudo que a gente não quer é essa umidade interna. Então, se a gente conseguir trabalhar com todos os sabores e evitar esses alimentos, ou então tentar diminuir bastante o consumo deles, a saúde agradece, né? O baço estômago retém menos muco e isso não interfere no pulmão, certo? Perfeito, porque a alimentação vai interferir no nosso corpo, que interfere nas nossas emoções. Eu sempre falo, né? Tudo está interligado, então não tem que cuidar mesmo, né? Perfeito. Tudo. Muito bom, muito bom. E me fala uma... nessa época de outono, pode falar. Nessa época de outono, nós estamos secos por fora, né? Então a gente tem a boca ressecada, as narinas, a pele. Então, assim, é importante tomar água, porque a água só hidrata, ela não vai criar esse acúmulo de secreção de muco. Então, a água é importante. Então, às vezes as pessoas falam assim, quando eu tô gripada, tô querendo ficar resfriada, a gente usa muito o quê? O gengibre, né? Que dão calor, que ajudam a eliminar a gripe, o resfriado, que a gente chama de fator patogênico, né? Então, quando a gente realmente está precisando, você usar pimenta, alho, cebola, canela, são alimentos com uma energia que dispersam, que eliminam aquilo do corpo que a gente não está precisando. Então, nesses casos, vale a pena. Mas você vê que cada situação tem um limite. Então, o que é o ideal? É um pouquinho de cada coisa. Vida equilibrada, né? Em todos os sentidos, né? Legal. Perfeito, adorei. Exatamente. E coisa, você tem algumas técnicas assim que a gente pode nós mesmos fazer como uma autoacupuntura ou não sei, alguma coisa que possa nos ajudar durante essa fase aí de ficar em casa? Sim. Tem alguns pontinhos que a gente pode usar usando a pressão do dedo, da mão. Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma parte de um lápis, por exemplo, de uma caneta, ou com o próprio dedo, ou perto aqui da região da unha. E tem esses pontinhos que ajudam a acalmar a mente, ajudam a tirar aquela ansiedade, aquela sensação de opressão no tórax, e ajudam o pulmão. Então, vai ajudar a respirar melhor, ajuda na tosse. Então, a gente vai falar assim de pontinhos que ajudam em todas essas situações. Tá? Legal. A gente pode começar, Sandrine, por um que é bem simples, que é bem nessa região entre as sobrancelhas. Então, se você pegar aqui o meio da sobrancelha, entre as sobrancelhas, vai ter um ponto que chama Intan. Esse ponto ele é muito usado para acalmar a mente, tá? Então, dor de cabeça, relaxamento. Então, você aperta ele, você segura ele por 1 minuto. Se você não quiser ficar só apertando, você pode fazer um movimento circular, tá?
e mantém 1 minuto. Tanto faz o sentido? Se você conseguir ficar sentido horário, melhor ainda, tá? Mas você pode manter ele só mantendo a pressão se você quiser. Essa pressão, algumas pessoas podem ter mais desconforto, outras menos, outras não tem nenhum. Depois que você manteve 1 minuto, descansa um pouquinho, uns 5, 10 segundos e repete. Você pode fazer aí de 4 vezes em média. Todo dia um pouquinho você pode estimular. Então é comum dar sono, relaxar os olhos, facilita as pessoas que têm insônia. Legal. Se você seguir um pouquinho para cima, aqui, ó, segue a linha da retinha aqui do yin yang, tem a raiz do cabelo. Se você pegar a altura de um dedinho seu, o dedo mínimo, coloque em cima da raiz do cabelo. Isso. Isso, em cima da... aí você vai apertar. Você aperta, é o ponto VG24. Também para as lesões que tem relação com emocional. Então, acalma a mente, depressão, pessoas agitadas que não conseguem se concentrar, mesma coisa. Então, você vai lá, aperta... Eu vou isso nas minhas aulas de yoga também, para ajudar o pessoal. Tem que ficar no mínimo 1 minuto, né? No mínimo 1 minuto. Deu 1 minuto, descansa, dá uns 5, 10 segundos e volta de novo. Então, pessoal, utiliza o alarme daqui do centro, né? E vai. Perfeito. Então, seguindo a linha, né? Então, VG24, tá? Tem outro pontinho, sempre seguindo essa questão do 1 minuto e fazendo umas 4 repetições. Na região aqui do tórax, na altura dos mamilos, tá? Tem um ossinho bem no meio aqui. Você vai sentir o externo, esse ossinho bem aqui no meio. Sim. Então, na altura aqui do mamilo, você vai achar o ponto mais sensível. Então, aperta essa região e tenta ver se você encontra um ponto mais dolorido. A maioria das pessoas tem esse ponto dolorido, tá? Então, é bem na altura dos mamilos, na região aqui do ossinho que a gente tem aqui, o externo. Bem em cima do osso, né? Que a gente tem que apertar. Isso, exatamente. Tá? Se a pessoa sentir mais desconforto do que esses dois que a gente falou na testa, é normal, tá? Para que ele serve? Para tirar aquela angústia do tórax. Ele ajuda a melhorar a respiração. Então, eu ia falar isso, eu tenho vontade de respirar profundamente apertando. Legal. Isso. Ele ajuda a entrar melhor. Você tem a entrada de ar, mas ele ajuda a descender esse chi do pulmão, essa energia do pulmão, tá? Então, tosse, angústia, pressão torácica. Legal. E pessoas que têm a tendência a guardar o emocional, ele também ajuda a desbloquear. Quando a gente agulha, por exemplo, esse ponto, algumas pessoas têm a reação de colocar as emoções para fora. Então, ele ajuda a abrir o tórax nessa questão também. Aí tem outro pontinho. Se você pegar a mão, aqui o braço, coloca os seus 3 dedinhos. Aqui assim, ó, tem a linha do punho, né? Você coloca os 3 dedinhos aqui. No final dele, aqui, ó, isso, você vai sentir os tendões do seu antebraço. Sim. Isso. Esse ponto chama pericárdio 6. Ele atua no coração. Então, você pode apertar ele. Tá, pode ser braço esquerdo, braço direito? Ou... Você pode fazer nos dois. Tá. O ideal é até que você faça nos dois, tá? Aperta, massageia. Para que ele serve? Para ansiedade. Pessoas são muito ansiosas, que também representam essa questão do tórax oprimido. Você pode apertar, ajuda a acalmar a mente. E para quem está grávida e está passando por essa fase aí de corona, que não tem médico, às vezes fácil, não quer sair de casa, ele é muito bom também para náuseas, tá? Não só para grávidas, né? Para todos nós. Mas é um ponto que às vezes você não tem um remédio para tomar, você não sabe o que faz, você pode estar apertando ele, tá? Então, para problemas estomacais, gástricos e para acalmar a mente. É o pericárdio 6.
Legal, esse pulmão, também me deu vontade de respirar fundo também, então, perfeito. E ele é bom porque muitas questões emocionais afetam o estômago, né? Claro. Muitas questões emocionais afetam o nosso estômago. Então, aqui também já faz um trabalho mais completo. Então, você pega bem no meio aqui, bem na preguinha do punho, desceu o dedo, você dá a distância aqui. Só tem um detalhe, Sandrine, se for fazer em alguém, tem que ser a medida do seu dedo, tá? Quando a gente faz essas medidas na acupuntura, por exemplo, a medida do meu dedo é correspondente ao meu corpo. Se eu fosse fazer em você, eu teria que fazer com a medida do seu dedo. Tá? Ah, que legal. É bom saber. Tá? Então, essa medida é a medida do nosso corpo, certo? Então, você achou aqui os 3 dedos, desceu, tá no ponto. Ah, só uma perguntinha, tem uma diferença de, por exemplo, eu estou sentindo diferença, estou fazendo com o meu outro braço agora, para ver se eu estou sentindo uma diferença do meu lado direito e do meu lado esquerdo. O que você está sentindo? Não, eu estou sentindo mais sensível no meu braço direito do que no meu lado esquerdo. É só uma diferença de sensibilidade. Isso é normal, tá? A gente pode ter um lado mais bloqueado do que o outro, né? Os canais energéticos, eles podem estar diferentes de um lado e do outro. Por isso que é importante fazer bilateral, para você conseguir trabalhar as lateralidades. Então, pode ser mais dolorido. Se você usa mais um braço do que o outro, como você está trabalhando essa região, também pode ser dolorido, porque esse ponto também atua nas questões ortopédicas. Então, é normal, tá? Sentir mais dor de um lado do outro, ou mais dormência de um lado do outro. E tem mais um pontinho, Sandrine, que a gente pode usar para o pulmão. Então, se você pegar a mão aqui assim, nessa região do polegar, você vai sentir um ossinho aqui no seu braço, ó, no punho. Vai descendo o dedo. Isso. Tá vendo que tem um ossinho aqui, nessa região? Você sente? Sim. Coloca os seus 2 dedos em cima. Isso. Aonde acabar aqui, ó, pôs os 2 dedos, certo? Aqui é um ponto que a gente chama de P7. Isso, mais ou menos na altura da sua pulseirinha. Tá? Então tem aqui, ó, 2 dedos, o indicador e o médio, bem aqui, ó, na prega do punho, do lado do polegar, e aí eu vou sentir um ponto aqui, P7. Para que ele é bom? Para as questões também de tosse, problemas respiratórios, atua na região de cabeça, na região de pescoço, para as tensões musculares, dor de cabeça. E ele também atua, além de tosse e problemas respiratórios, na tristeza, nas questões emocionais que envolvam a tristeza. Certo? E para finalizar, eu lembrei agora de um pontinho que eu acho que vai ser interessante. Quem tem nariz congestionado e fez aquele que a gente falou, o Intan, pode fazer aqui, Sandrine, tá? Bem na lateral aqui do nariz, você aperta. Esse pontinho ajuda bastante a descongestionar as vias aéreas. Então, para sinusite, rinite, você pode estar usando. Então, aí tem um combinadinho para problemas físicos e emocionais. Adoro essas técnicas que junta tudo para realmente um resultado inteiro, né? Que ótimo. Sim. E as pessoas podem fazer assim, tudo junto, ou eles vão fazer, não, eu vou fazer só um pouquinho esse, aí mais tarde eu faço outro ponto? Como que é? Não, eles podem fazer tudo junto. Então, pode começar a fazer em cima, começa pela cabeça, vai para o tórax e depois para a região, né? Pode fazer no nariz, se houver necessidade, e depois para o braço. Só seguir essa questão de um minuto, 3 vezes. Cada um vai ter uma reação, vai sentir os pontos de forma diferente, certo? Mas pode fazer diariamente, não tem problema. Que legal, adorei. Ó, pessoal, a gente não está podendo responder as perguntas, né, as mensagens de vocês, mas se vocês tiverem alguma pergunta, já anota aí nos comentários e a Patrícia depois ela responde aí para vocês, tá? Então, aproveita para tirar todas as dúvidas. Adorei, eu vou ver de novo, essa live vai ficar gravada.
vou deixar gravada no Facebook, eu vou gravar também depois, mandar para o YouTube, tá? Então, compartilhe com as pessoas, acho que é bom para todo mundo, principalmente nessa época. Eu vou ter que rever de novo, eu vou fazer anotações, vou fazer um checklist aí de todas as emoções, depois os alimentos e depois os pontinhos aí, que é muito... Eu adoro essas outras técnicas, né? Tem tantas outras técnicas, medicinas e terapias que nos ajudam que, nossa, é muito bom. E são coisas caseiras que você pode fazer. Então, por exemplo, os alimentos você encontra em qualquer lugar, né? A gente nem está se aprofundando em dietoterapia nem nada, mas os alimentos, você comendo um pouquinho de cada sabor. E uma coisa que a gente estava conversando no escaldapé, né? Também. Na visão da medicina chinesa, é muito bom você fazer o escaldapé. Então, sal grosso, uma água morna, você pode colocar algumas ervas, se você tiver vontade, né? Como eu falei, a gente usa muito gengibre, canela. Vocês podem estar usando o que for mais apropriado. Mas sempre lembrar, como orientação da medicina chinesa, né? De sempre fazer de preferência à noite ou quando você já vai ficar em casa e esquentar os pés. Por quê? Porque os pontos que estão bem embaixo da sola do pé é o do rim, né? E o rim não gosta tanto assim de frio. Então, deixar ele morninho, aquecido, nem que seja a temperatura ambiente, não aquecer absurdamente, a temperatura ambiente, mas deixar ele protegido é fundamental. Então, coluna lombar, abdômen, principalmente agora que a gente está nessa fase que precisa ter imunidade, está ficando frio, né? Estamos no outono, evitar vento, evitar frio, e deixar que essas regiões fiquem mais protegidas, mais aquecidas. Nossa, muito legal. E eu adoro isso, essas técnicas rápidas, simples e que são super eficazes, né? Então, nossa, foi perfeito. Onde que a gente pode te achar, Patrícia, para se a gente quer consultar com você, se a gente quer saber mais, se a gente quer fazer cursos, onde que a gente te acha? Eu vou deixar meu e-mail, que é o ninaflores@hotmail.com, e aí dá para a gente conversar e, se precisar, troca o telefone, o WhatsApp. Tem a página da Ebramec, Faculdade Ebramec, que é uma faculdade ligada totalmente à medicina chinesa, da qual eu trabalho, né? A escola que eu dou aula. Então, você pode colocar lá Ebramec, que já vai aparecer o site. E aqui em Santos, onde também tem aulas e também tem cursos, é na Saúde Integrada Santos, que tem cursos de fisioterapia, de acupuntura, tem atendimentos. Os atendimentos agora foram suspensos por conta da pandemia, mas assim que tudo, né, melhorar, as atividades voltam. Então, Saúde Integrada Santos e Ebramec, certo? E Nina Flores, o Flores com Z, que é meu sobrenome, @hotmail.com, e aí a gente conversa, se precisar, se ver pessoalmente a gente combina, troca telefone e tudo mais. Legal, adorei. Certo? Gente, eu não sei vocês, mas eu adorei. Então, muito obrigada, Patrícia. E quem sabe a gente faz uma segunda live aí mais para frente, que com certeza você tem uma bagagem muito grande e pode trazer muito conhecimento aí para a gente. Então, olha, muito obrigada mesmo, hein? Ainda mais dia de feriado. Obrigada, eu que agradeço o convite e a gente pode combinar, assim, outras dicas aí para o futuro e espero que todo mundo pratique, todo mundo fique bem aí em casa. Tá Exatamente, bom? É isso que eu falo para todas as minhas alunos clientes, a gente tem esse conhecimento, mas tem que pôr em prática, senão não serve para nada, né? Encher a cabeça de conhecimento e não pôr em prática. Então, experimenta, eu sempre falo, não acredita em mim, não acredita em ninguém, experimente para ver se isso vai te fazer bem. É só assim que você vai saber se funciona para você. Então, nas suas mãos de praticar, experimentar, as dúvidas você vai poder fazer com a Patrícia e vamos ficar bem, sair dessa pandemia ainda melhor do que como a gente entrou. Esse é meu objetivo. Com certeza. Obrigada, Sandrine, pelo convite. Obrigada. Então, um beijo para você, um beijo para todos e até breve. Tchau, gente. Tchau.